Olá, bem-vindos à aula 3 de matemática, aula do 7º ano, aula de adequação pedagógica. Que bom que vocês estão aí junto comigo. Vocês já me conhecem. Eu sou a professora Márcia. Estaremos juntos hoje na aula de número 3 do 7º ano. Vocês também se lembram de alguns estudantes que estão conosco aí? A Laura, a Letícia e o Júlio irão participar conosco desta aula de número 3. Sempre que começamos a aula, também organizamos o que vamos fazer. E para isso, utilizamos a nossa rotina. Essa rotina vai nos falar o que faremos em cada parte da nossa aula. Então, primeiramente, nós vamos organizar os nossos materiais e escrever a data no nosso caderno ou na folha que estamos utilizando. Depois, recordando, vamos nos lembrar o que trabalhamos na aula anterior? Depois, atividades. Temos muitas atividades hoje para fazermos juntos. E finalizar a nossa aula com o quiz, que é uma forma divertida aí da gente pensar em tudo que trabalhamos durante a nossa aula de hoje. Combinado? Agora vamos então organizar os nossos materiais. Vejam lá: caneta, lápis preto, borracha, apontador, caderno folha e uma régua. Organizem tudo, higienizem e aproveitem para escrever no caderno de vocês a data de hoje, matemática. A professora vai dar um tempo para vocês se organizarem aí e daqui a pouco nós voltamos.
Anotaram no caderno de vocês a data de hoje, o dia, o mês e o ano e matemática. Então nós vamos agora para a segunda parte da nossa rotina, que era o recordando. Vamos recordar o que trabalhamos nas aulas anteriores aí. Vocês se lembram que nós estamos trabalhando números inteiros? Os números inteiros são os números positivos e os números negativos, incluindo o zero. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. E nós podemos representá-lo também dessa forma. Lembrando que a letra Z é o nome dos números inteiros. Aqui a gente pode colocar como nome para os números inteiros. Então, pensando nisso, nós trabalhamos também divisão com números positivos. Vocês se lembram? Fizemos várias divisões lá. Depois, na aula passada, conversamos um pouco sobre raiz quadrada exata de números inteiros. Nós percebemos também que não era a raiz da planta, da árvore, mas este símbolo na matemática que representa a raiz quadrada. Pensamos também quais são as partes da raiz quadrada. O radical, o índice. Lembram lá do número 2? Ele não aparece, mas ele está ali, porque é uma raiz quadrada. Depois, conversamos sobre o radicando e o resultado, que é a raiz. Tudo isso a gente conversou na aula passada e vocês anotaram no caderno de vocês. Para a aula de hoje, nós vamos estudar expressões numéricas com números inteiros. Vamos continuar falando dos números inteiros, mas agora vamos conversar sobre expressões numéricas.
Lembram também que quando aparece o lápis e a borracha, é hora de registrar. Então registrem aí no caderno de vocês o conteúdo da nossa aula de hoje. Vou dar mais um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. Tudo organizado, registrado no caderno, expressões numéricas com números inteiros. Professora Márcia quer que vocês pensem bem uma coisa junto comigo. Estamos trabalhando números inteiros. Combinado? Não esqueçam disso, que é muito importante aí pra gente pensar no conteúdo de hoje. A nossa amiga Letícia, vejam na tela de vocês, está perguntando: o que são expressões numéricas? Muito boa pergunta, Letícia. Nós vamos conversar sobre isso. E para essa conversa, a professora Márcia vai colocar aí na tela para vocês. Essa é uma expressão numérica que nós chamamos de simplificada. Percebam aí. Qual é o número, os números que estão aparecendo, quais são os números que estão aparecendo e os sinais que acompanham eles. Esses números são os números positivos. E o sinal que acompanha o número 4 é um sinal de positivo. O sinal que acompanha o número 6 também é um sinal de positivo. Então, como nós vamos resolver essa expressão numérica? Vocês têm uma ideia? Se os dois números são positivos, têm o mesmo sinal? A gente conversou na aula anterior que quando tem o sinal de mais é positivo, mas também poderia não ter o sinal, que o número seria positivo, tá? Nesse caso, os dois números estão com o sinal ali de mais indicando que é positivo.
Mas a minha pergunta é: como é que eu posso resolver essa expressão? Como é que eu posso fazer? Muito bem, nós vamos somar, porque os números aqui são positivos, os dois números, então nós podemos somar. Nós podemos fazer lá 4 mais 6, 10. E eu posso manter o sinal de positivo, já que os dois números que eu tenho aqui são positivos. Então, mais uma dica: quando os sinais são iguais na adição e subtração, nós devemos somar, certo? Vamos ver aí um outro exemplo? Vejam na tela de vocês. E agora? Quais são os números que estão aparecendo aí? São positivos ou são negativos? Muito bem, são números positivos. Então, como eu posso resolver essa expressão numérica? Ok, eu posso somar, porque os números são positivos, têm o mesmo sinal. Então, eu posso fazer a soma normalmente. Quanto que é 3 mais 2? 5. Eu coloquei o sinal aqui para vocês, de positivo, mas eu quero sempre lembrar que pode ou não ter o sinal. Nós fizemos a soma e mantivemos o sinal de positivo. Combinado? E agora eu quero que vocês observem aí. Será que alguma coisa mudou nessa expressão? Qual é o sinal que está acompanhando os dois números? Muito bem, é o sinal de negativo. Então, os dois números, tanto o 5 como o 2, são negativos. Como eu posso resolver essa expressão? A professora Márcia já deu uma dica para vocês. Vejam na tela de vocês. O 5 tem um sinal negativo. O 2 tem um sinal negativo. E nós estamos pensando em adição e subtração. Vocês precisam também pensar que esse sinal, ele é um sinal de negativo, não é mesmo? Mas não quer dizer que nós temos que fazer uma subtração aí, porque nós estamos trabalhando com números inteiros. Isso a gente tem que pensar sempre, são números inteiros. Então, esse sinal é o sinal do número, não da operação que nós vamos fazer. Combinado? Quando na adição e subtração nós temos sinais iguais, o que nós fazemos? Somamos. Então, nós vamos somar 5 mais 2, que vai ser 7. Agora, nós temos que pensar qual o sinal que nós vamos colocar. Vejam aí. O sinal de menos. Por quê? Porque os números têm o mesmo sinal. Sinais iguais na adição e subtração, nós somamos e mantemos o sinal. Combinado? Parece um pouco difícil, mas não é. Na matemática, ela é muito lógica, a gente consegue ter aquela regra e seguir. Combinado? Então, prestem bem atenção na regra que vocês vão conseguir. Vamos para o próximo. E agora? Qual é o sinal aí que está aparecendo nessa expressão? Negativo. Os dois números são negativos. Vejam lá. Vocês já sabem o que tem que fazer. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí o que vocês precisam fazer e eu já volto.
Muito bem. Sinais iguais na adição e subtração, nós somamos. Vamos fazer uma soma. Olha lá, somar. Então, nós vamos fazer 3 mais 2 é igual a 5. E qual o sinal que nós vamos manter? O sinal de menos. A gente vai manter o sinal. Vejam aí que o Júlio está trazendo essa regrinha pra gente, ó. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Se eu tenho dois sinais positivos, vejam aí, eu vou manter o sinal positivo. Se eu tenho dois sinais negativos, eu vou manter o sinal negativo. Mas eu quero lembrar vocês que estamos falando de adição e subtração. Agora, com esse pensamento, a professora Márcia quer que vocês anotem no caderno de vocês. Vejam lá, quando estamos somando sinais iguais, soma e repete o sinal. Combinado? Se são dois positivos, fica o sinal de positivo. Se são dois negativos, fica o sinal de negativo. Pensando que estamos falando sobre números inteiros. Mais um tempinho agora para que vocês registrem essa regra no caderno de vocês e daqui a pouco nós voltamos. Ok? Lembrando lá, quando estamos somando sinais iguais, soma e repete o sinal. Combinado?
A nossa amiga Letícia está perguntando lá: e quando os sinais são diferentes? Como é que a gente faz? Muito boa pergunta, muito assim importante para a gente entender toda essa regra aí das operações, na verdade das expressões numéricas com números inteiros. Obrigada, Letícia, por essa pergunta e nós vamos agora responder. Vejam na tela de vocês. Agora nós temos dois números com sinais diferentes. Temos lá -3 e temos +2. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos subtrair, nós vamos fazer uma subtração. Quando os sinais são iguais, nós somamos, nós juntamos e mantemos o sinal. Quando os sinais são diferentes, nós vamos fazer uma subtração, nós vamos diminuir. Combinado? Então vejam lá, -3 mais 2, qual foi o resultado? 1, porque nós estamos falando de números inteiros e a gente tem que pensar que isso aqui é um sinal de positivo e esse aqui é um sinal de negativo. Sinais diferentes, a gente faz a subtração, certo? 3 menos, né, mais 2 é igual a 1. Mas a gente fica pensando agora, como é que nós colocamos o sinal? Vem a nossa amiga aí, a Laura, e a Laura pergunta pra gente qual sinal colocamos, já que nós temos sinal de negativo e sinal de positivo. Lembram da nossa reta numérica? Vejam aí na tela de vocês. Olhem lá em cima a nossa expressão numérica que nós temos que resolver. -3 mais 2 igual a 1. Nós já sabemos que o resultado é 1, mas agora nós temos que pensar qual é o sinal que nós vamos colocar. Vejam na reta, nós temos ali o 0. A professora Márcia colocou um traço verde no 0. O 0 vai ser a nossa referência. Então nós vamos pensar quais são os números que nós temos lá na nossa expressão numérica. O -3 e o 2 positivo. Como é que a gente vai saber qual sinal colocar? Do número que está mais longe do 0. Qual é o número que está mais longe do 0? Vamos contar juntos aí os espaços, que nós chamamos de módulo. 1, 2. O número 2 positivo, ele está 2 módulos distantes do 0. E o -3? Vamos contar juntos? O 0 é referência, lembre-se disso. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o sinal do -3. Então, vai ficar -1, certo? A professora trouxe aqui a nossa reta numérica, lembrando que tem continuidade tanto para cá quanto para cá. Lembram? Só menos não está aqui com as setas, mas a gente tem que ter essa ideia aí que a reta continua, não vai só até os números que estão aqui, combinado? E aí eu já tinha falado para vocês que na nossa reta numérica, o número 0 aqui, ó, o número 0, ele é um número que nos orienta tanto para os números negativos quanto positivos. E a gente vai continuar com essa ideia. Só que agora a nossa operação era, deixa eu ver, -3, que está aqui, ó, e 2 positivo, que era o +2, não era isso? Mas a gente já sabe que 3 menos 2 vai dar 1. Só que a gente precisa saber qual é o sinal que nós vamos colocar, porque a gente está trabalhando aí com números inteiros. 0 é a nossa referência. Vamos ver qual número está mais distante do 0? Então, vamos começar aqui pelo número 3. Olha aqui, os espaços a gente chama de módulo, tá bom? 1, 2, 3. 3 módulos que nós chamamos distante do 0. O -3. E o 2? Vamos ver quantos? 1, 2. Certo? A gente vê aqui, ó.
1, 2. E aqui, 1, 2, 3. Então, a ideia e a regra é: pega-se o sinal do número que está mais distante do zero. O menos 3 está mais distante do zero. Por isso que nós colocamos menos 1. Então, 3 menos 2 é igual a 1. E o sinal que a gente coloca é o sinal de negativo. Combinado? Então, sempre nós precisamos lembrar da nossa reta numérica, do nosso zero, onde ele está, e a posição dos números a partir do zero. Aí eu vou colocar para vocês aí mais uma expressão numérica para vocês fazerem. Menos 3 mais 2. Agora a gente... não, na verdade é a mesma, né? É a mesma. A professora só quer colocar um menos 1 para vocês. Na verdade, essa é a mesma. Menos 3 mais 2 igual a menos 1, tá bom? É a mesma ideia. E aí vem a nossa amiga Laura lá para dizer pra gente a regra. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior módulo. Já expliquei para vocês que o módulo é a distância do número em relação ao zero. Combinado? Então, a professora quer que vocês escrevam agora no caderno de vocês essa regra de sinais diferentes. Vejam lá. Quando estamos diminuindo, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior módulo. Que foi isso que a gente acabou de fazer. Faz lá a expressão e coloca o sinal daquele que está mais longe do zero. Combinado? Escrevam essa regrinha aí no caderno de vocês e daqui a pouco nós voltamos. Ok, falamos sobre subtração e adição com números inteiros, tanto negativo como positivos. Agora nós vamos passar para divisão e multiplicação, sempre lembrando que estamos falando de números inteiros. Agora a regra vai mudar e eu quero que vocês observem aí na tela de vocês. Vejam lá na multiplicação, como é que a gente vai fazer esse jogo de sinais aí? A gente faz a multiplicação normalmente e daí nós vamos fazer o jogo de sinal. Vamos ver? Quando a gente tem lá na multiplicação dois números positivos, nós vamos ter também o sinal positivo. Quando nós temos dois números negativos, fazemos a multiplicação normalmente e colocamos o sinal de positivo. Percebam aí,
Agora mudou um pouquinho. Sinais iguais são sempre positivos. Estamos falando da multiplicação. E agora, positivo com negativo é igual a negativo. Negativo com positivo é igual a negativo. Estamos falando de números inteiros. Vamos fazer a multiplicação normalmente e depois nós vamos fazer o jogo de sinais. Então, sempre que os sinais forem iguais, tipo positivo mais positivo, vai ser sempre positivo. Negativo com negativo, positivo. E quando for diferentes, eles vão ser negativos. Combinado? Vejam aí agora na divisão. Divisão. Positivo com positivo é igual a positivo. Negativo com negativo é igual a positivo. Perceberam aí alguma semelhança com a multiplicação? Aqui também a gente faz a divisão normalmente e depois faz o jogo de sinais. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo é negativo. Lembrando que estamos falando de números inteiros. Percebam aqui comigo, será que é igual ou parecido o jogo de sinais na multiplicação e na divisão? Vejam aí na tela de vocês. Como é na multiplicação? Como é na divisão? O que a gente percebe? A Letícia vem dizendo aqui pra gente, vejam aí. A regra de sinais é a mesma na multiplicação e na divisão. Então fica um pouco mais fácil pra gente entender, porque a gente vai usar tanto na multiplicação como na divisão a mesma regra. Não precisa mudar. Vamos fazer a divisão e a multiplicação normalmente, como a gente aprendeu nos anos anteriores, e depois nós vamos fazer a regra de sinais. Vejam aí, quando os sinais são iguais, eles são positivos. O resultado é positivo. Mais com mais vai ser mais lá, ó, positivo. E o menos com menos, positivo. Certo? Sinais iguais, positivo. E agora, se a gente pensar nos sinais diferentes? Estamos falando de multiplicação e divisão. Sinais diferentes, negativo. Vejam lá, negativo. Fazemos normalmente a divisão e a multiplicação e aplicamos a regra de sinais. Sinais diferentes são negativos. A Letícia fala pra gente bem explicadinho aí, vejam na tela. Quando estamos multiplicando ou dividindo, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. E então, agora, compreendendo isso, eu quero que vocês também anotem no caderno de vocês. Pra gente fechar aí essa questão de jogo de sinais, regras de sinais. Sinais iguais, nós vamos deixar positivo. Sinais diferentes, negativo. Estamos falando da multiplicação e da divisão, certo? Mais um tempinho para anotar no caderno, registrar, ó, lápis e borracha. Daqui a pouco nós voltamos.
Ok. Tudo anotado, nós vamos lá para o nosso quiz. Muito bem. Nós vamos lá para a primeira pergunta, o primeiro desafio, como vocês quiserem chamar aí. Qual é o resultado correto? Vejam lá, sinais diferentes, o que a gente tem que fazer? Muito bem, nós temos que subtrair, então nós vamos colocar lá 3 menos 2 é igual a menos 1. A gente conversou sobre isso lá na nossa aula, né? E agora? Sinais iguais, o que nós podemos fazer aí? Qual é o resultado correto? 3 positivo mais 2 positivo. O que a gente faz? Soma aí, mantém o sinal. O resultado então é 5. Muito bem. Para a gente lembrar um pouquinho do que nós trabalhamos na nossa aula hoje. Mas a professora Márcia quer dizer para vocês que a multiplicação e a divisão nós vamos fazer as expressões na próxima aula. Fiquem com tudo anotado, organizado aí que nós vamos retomar na próxima aula. Combinado? Matemática é muito gostoso de ser trabalhado, não é? A gente escreve, pensa bem sobre aquela regra e não muda. É isso que a gente vai usar. Vamos finalizando então a nossa aula, indo lá para a nossa rotina? Materiais e data nós organizamos. Recordamos as aulas anteriores. Fizemos muitas atividades aí com jogos de sinais, né? Fizemos lá com adição, com a subtração, divisão e multiplicação. Foi muito bacana esse tempo que ficamos juntos. E finalizamos agora com as perguntas do quiz. Eu gostei muito de trabalhar com vocês hoje. Gostei muito desse assunto aí e espero que vocês também tenham gostado. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, fiquem bem, se cuidem, né? E até a próxima aula. A professora Márcia vai ficando por aqui, desejando a vocês um bom estudo. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau.